E o Papa Francisco dedicou a catequese desta quarta-feira a comentar sua viagem apostólica de 4 dias aos países bálticos. Ao final do encontro, o Papa também falou do acordo feito entre Santa Sé e China. Sobre o acordo provisório assinado no último dia 22 entre a Santa Sé e o governo chinês sobre a nomeação de bispos na China, Francisco considerou o resultado fruto de um longo e ponderado caminho de diálogo, tendo como meta o bem da comunidade católica na China em harmonia com toda a sociedade daquele país. Desejo que na China se abra uma nova fase que ajude a sarar as feridas do passado, a restabelecer e a manter a comunhão de todos os católicos. Francisco falou também da carta que escreveu para o povo chinês e publicada hoje. No texto, ele explica o caminho feito até chegar a este acordo provisório. Agradece a fidelidade dos católicos chineses, sempre dispostos a darem a vida pela Igreja, e fala do seu principal desejo, promover o anúncio do Evangelho e a unidade. Per il bene della comunità cattolica in Cina. Na entrevista durante o voo de retorno da Estônia, o Papa Francisco afirmou que o acordo feito entre a Santa Sé e a China é fruto do diálogo começado por João Paulo II, mantido por Bento XVI e que teve continuidade em seu pontificado graças a pessoas que estudaram o caso e deram passos concretos. Francisco confirmou também que a nomeação dos bispos na China vai passar sempre pelo pontífice. Na catequese, o Papa também recordou os momentos vividos com o povo da Lituânia, Letônia e Estônia, países bálticos que celebram o centenário da independência. Francisco destacou o caráter ecumênico de sua viagem, já que apenas a Lituânia é de maioria católica, enquanto os outros 2 países têm forte presença ortodoxa e luterana, além de um grande número de pessoas sem religião. O Papa disse ter buscado encorajar o povo destes países a um diálogo entre as gerações e o respeito às raízes histórico-culturais. Francisco recordou um dos momentos mais fortes de sua viagem, a visita a 2 lugares usados para torturar e matar judeus e opositores ao sistema. O Papa passou nas salas onde eram mortos e ali rezou. É comovente ver até que ponto pode chegar a crueldade humana. Vedere fino a qual punto può arrivare la crudeltà umana. No final da mensagem, Francisco disse que exortou os cristãos daqueles países a viver a caridade concreta. Deus fala com a linguagem do amor. Dio parla con linguaggio dell'amore. A gente continua falando da catequese com o Papa Francisco e para bater um papo com a gente, o padre William de Moura, ele é reitor do Seminário Santo Antônio, Seminário Diocesano de Taubaté, no interior de São Paulo. Padre William, muito obrigado por estar conosco. O Papa recordou a sua viagem à Lituânia, Letônia e Estônia, cujas populações sofreram muito com o nazismo e também com os soviéticos. Ele foi em missão ecumênica, mas qual foi o grande desafio dessa viagem do Papa à região dos Balcãs? Muito bem, o Papa fez essa viagem histórica, visitando essas regiões muito martirizadas, como você bem disse. Ele foi por ocasião do centenário da independência desses países, né, que eram ligados à antiga Rússia. E ele lembrou que a independência, né, a liberdade, ela sozinha, né, não nos dá plenitude de vida. A liberdade tem que ser ligada ao amor, à caridade que vem de Deus. A liberdade sem a plenitude do amor, ele falou, né? Exatamente. A liberdade sem a plenitude do amor, ela não é liberdade. Não é liberdade, não nos leva a um caminho de plenitude de vida. E essa viagem que ele fez, visitando até locais importantes nessa história desses países, né? Por exemplo, o Museu da Ocupação. Então, lá ele fez orações, lá ele fez meditações e o tema da viagem, né? O motivo da viagem, o lema da viagem, se assim podemos dizer, era Jesus, nossa esperança. E o Papa se colocou com esse propósito, né? Ele chegou lá dizendo: eu vim aqui trazer a alegria do Evangelho para vocês.
Agora, o Papa também falou de esperança e paciência no encontro, ou nos encontros que ele teve com jovens e também com os idosos em Vilnius e Riga, né? Muito interessante, né? O Papa, ele fez esses encontros, né, priorizando essas duas realidades, a realidade da juventude e a realidade dos idosos, e ele falou muito, insistiu muito na questão, né, de os jovens, sobretudo, guardarem a memória e também terem ali como com os idosos, né, essa troca de experiência para que eles não sejam sem memória, sobretudo a memória dos mártires, aqueles que deram a vida porque buscaram fazer ali a vontade de Deus. Então, isso o Papa frisou bem nos discursos dele, tanto levando, né, tanto a juventude quanto os idosos a uma meditação sobre a esperança. Padre William, qual o sentido da mensagem do Papa Francisco aos povos da região? É um sentido de esperança, renovar a esperança, renovar a semente do Evangelho no coração dessas pessoas que sofreram tanto pela história turbulenta, conturbada que tiveram, mas agora são chamados a abrir de novo, né, o coração, a vida, para que, como o Papa diz, para a revolução da misericórdia e da ternura de Deus. Durante a viagem, uma grande notícia de um acordo da Santa Sé com a Igreja Católica na China. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Olha, é outra notícia histórica, essa desse acordo, né? Mas eu vejo uma busca de um equilíbrio, né, e sobretudo de uma acolhida ali da situação da igreja que era dividida, e o Papa quer essa unidade dentro da China, então abrindo essas fronteiras, vindo já de um histórico, né, com o Papa João Paulo II, o Papa Bento, e agora ele dando continuidade a isso. Eu conversei com o padre William de Moura, ele é reitor do Seminário Santo Antônio de Taubaté, interior de São Paulo. Obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui, falando um pouquinho da catequese do Papa. Obrigado.